Hélder, muito boa tarde, muito obrigado pela tua disponibilidade de juntares a nós. Nós já nos conhecemos há uns anos, para todos ficarem a conhecer e penso que o conhecem. O Hélder é o secretário-geral da ACAP, está na ACAP, se eu não me engano, há mais de 32 anos, ou seja, experiência de setor, se calhar, das pessoas no país com mais experiência, que viu por mais este mercado passar por mais situações. Tenho a certeza que nunca viu uma situação destas e estarmos a reagir. E é por isso mesmo que eu quase começava por aqui, ainda numa nota de enquadramento, que é 2019 estava a ser um ano bom, quer em termos de novos, quer em termos de usados, e neste momento estamos a viver esta situação todos em conjunto, aos vários níveis, e por isso gostava de perguntar como é que tu consegues antecipar o impacto desta crise. Poderá ser um bocadinho prematuro, mas qual é a tua visão, com a experiência e com a visão que tens a nível da ACAP, quer seja na perspectiva de novos, mas seguramente também em termos de usados? Boa tarde, antes de mais, é com todo o gosto que, em nome da ACAP, me associo aqui a este evento. De facto, a ACAP é também uma associação com muitos anos e, sobretudo, é nos momentos de crise que a associação tem que estar presente para defender os associados, porque quando tudo está a correr bem, naturalmente, é bom para todos e as coisas funcionam da melhor forma. Quando há uma crise como esta, e já houve outras no passado, e falámos na 2009, é que realmente o papel da associação é ainda mais reforçado. Ora bem, é isso que temos estado a acompanhar desde que começou esta crise da pandemia do coronavírus e, de facto, aquilo que na nossa perspectiva, e falando também hoje de manhã, tive uma call com os meus colegas das associações de todos os países da União Europeia e aquilo que resulta neste momento é que esta crise será, de facto, pior do que a de 2009. A 2009 é uma crise com uma origem financeira e realmente havia Estados com maior músculo, maior capacidade, desde logo, para aguentar essa crise. Esta é completamente diferente e daí que se tem falado na tal equiparação a uma guerra, e certamente será uma terceira guerra, porque de facto todos os países são afetados por igual, é de facto uma pandemia e daí que há uma maior imprevisibilidade sobre aquilo que irá acontecer. Como disseste, Nuno, de facto é verdade, porque em 2019, em Portugal concretamente, também em termos da União Europeia, a economia estava, digamos, a funcionar de uma forma positiva, indicadores positivos, o país também com as contas mais arrumadas, o que dava o maior otimismo em termos até internacionais sobre a posição de Portugal, e o nosso setor, o mercado automóvel, depois de ter atingido uma recuperação ainda da crise de 2012, estava, quer os novos, quer os usados, numa situação de estabilidade, digamos, sem grandes subidas, mas um mercado estável a funcionar. O que se verifica agora é realmente, desde o início de meados de março, sobretudo, há realmente esta situação que levou a generalidade das empresas, sobretudo comerciantes de usados, concessionários na parte de vendas, a generalidade a encerrar mesmo as instalações, o que é de facto grave, porque em 2009 nós tivemos grandes descidas de vendas, mas as empresas não encerravam, naturalmente reduziam a sua força de vendas porque os negócios também se reduziam, mas não havia este encerramento abrupto, aliás, generalizado a toda a indústria automóvel, quer dizer, não há de facto paralelo das próprias fábricas estarem todas encerradas na União Europeia de automóveis, não é? Isto é uma situação sem precedentes, como disse, em 2009 houve paragens pontuais das fábricas por redução da procura, mas que é logo retomada quando essa procura é retomada. Hoje, como eu disse até nesta conferência que tive de manhã, não há previsão para quando as fábricas de automóveis reabrem, quer dizer, é uma situação imprevisível e daí a diferença desta crise face às anteriores. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta já agora mais específica, que é alguma da preocupação que nós temos, ou seja, global, com o mercado como um todo. Sei que a ACAP naturalmente tem uma visão, quer dos concessionários, quer dos profissionais de usados, e para nós uma preocupação que tem vindo crescente, como tu bem comentavas aqui, é que de facto o tecido, em particular nos profissionais de usados, são empresas mais pequenas, são empresas por vezes mais familiares, e por isso o risco aqui nesta crise poderá ainda ser maior. É assim que tu vês isto? É, sem dúvida, porque nós temos tido dezenas de contactos dessas empresas que estão numa situação de facto aflitiva. É um universo de microempresas em muitas das situações, não é? E estruturas familiares que dependem do negócio, 3, 4 pessoas, e que de facto não vendem um carro há 2, 3 semanas e a situação não se prevê quando é que haja essa retoma, e o panorama, e ainda hoje ouvimos novamente a Diretora-Geral da Saúde, o Secretário de Estado da Saúde, a dizer que se calhar o pico é sempre mais para a frente, não é? E logicamente
contenção tem que continuar. E este setor do comércio, como todo o comércio retalhista, é um setor que praticamente está encerrado, porque até em termos do decreto do estado de emergência, vamos ter outro decreto a entrar em vigor amanhã, vamos ver o que é que vai sair, mas do que temos neste momento em vigor, e como sabemos pela Constituição, o decretado estado de emergência é de 15 em 15 dias, não é? Mas neste decreto, este setor retalhista teve de facto que encerrar, porque só pode estar aberto o comércio retalhista que faça vendas ao postigo, vendas porta a porta, vendas à distância. O setor do comércio automóvel não se enquadra, digamos, nesse tipo de situações, não é? E, portanto, esse universo de pequenas empresas familiares preocupa-nos bastante e a ACAP está bastante atenta a tentar minimizar esse impacto. Por exemplo, esta questão que se tem falado muito, e vamos ver o que é que se irá também amanhã, de os gerentes das empresas não poderem ter acesso ao layoff, quando em muitos destes casos é o gerente, é o dono da empresa, mas tem o seu ordenado, vive do ordenado, quer dizer, como mais um trabalhador da empresa, não é? E isso tudo tem que ser acautelado para esse universo, digamos, empresarial. Já agora deixa-me pegar, era uma das questões que eu tinha aqui para ti, porque tem surgido por muitos dos nossos clientes, é o entendimento do layoff. Ou seja, há alguma particularidade do layoff para o setor automóvel ou não, ou tu que seguramente tens estado muito envolvido na associação, consegues descrever em 2 minutos, de uma forma simples, como é que este layoff pode funcionar para os profissionais do setor automóvel? Bom, nós já em 2009 tivemos na altura também uma situação de layoff e também quando esta crise começou, a ACAP esteve presente numa reunião com o Ministro da Economia e outras confederações empresariais e associações de outros setores, logo no início, que ainda não se previa que iria ter este desenvolvimento, e foi a ACAP que falou desde logo na questão do layoff, com a experiência até que tivemos em 2009. O layoff é uma figura que está no Código do Trabalho e o Governo criou uma situação chamada layoff simplificado, portanto inspira-se no Código do Trabalho, mas há uma portaria, um decreto-lei específico para o setor, que foi alterado já 3 vezes, porque de facto, como sabemos, o Governo também está a legislar com uma grande celeridade e nós fomos sempre alertando para as dificuldades da implementação. Uma das dificuldades era a tal quebra de vendas nos 90 dias anteriores, ou de faturação, a outra versão veio com 60 dias e agora a última, na quinta, há uma semana, diz que é uma quebra de 40% nos 40 dias anteriores. Prevê também o encerramento total ou parcial, o que também é importante referir, porque há empresas que têm só o encerramento de uma parte, porque têm um setor de oficina e as oficinas, por decreto de estado de emergência, podem continuar a funcionar, é outra realidade, mas dizia eu, permite também só o encerramento parcial e, neste caso também, diz-se prever que no mês seguinte há uma quebra de encomendas superior a 40%. Mas também é difícil por esta parte, porque exige o comprovativo dessa quebra de encomendas, o que no nosso setor do comércio de usados ou de novos não é fácil. Mas há um terceiro ponto, e é esse aspecto que eu gostaria agora de salientar, porque temos notícias recentes, que é um terceiro ponto que permite esse layoff simplificado no imediato, quando a empresa esteja encerrado em virtude do decreto-lei da legislação do estado de emergência e de outra legislação de proteção civil. Ora, a ACAP tinha o entendimento, mas tinha que ser confirmado, que de facto se um stand encerrou a 16 de março ou a 20, porque de facto veio do estado de emergência e não pode continuar por esse motivo e por o negócio que tem, seria normal que fosse ao abrigo desse despacho. Eu ouvi outro entendimento que não, era só as empresas daquela lista que eram obrigadas a fechar, o que não é o nosso caso. Bom, acabamos de receber hoje, e nós pedimos isto bastante, quer à Confederação do Comércio, quer ao Ministério do Trabalho, acabamos de receber uma interpretação do Ministério do Trabalho mesmo, que diz que estão incluídas nesta possibilidade, ou seja, recorrer já ao layoff, sem necessidade das tais contas dos 40%, as empresas que estejam encerradas em virtude do decreto-lei do estado de emergência, mesmo que não sejam aquelas daqueles setores que estão mesmo proibidos de abrir, como restaurantes, cafés e outros. O que é importante para as empresas, em conclusão, há aqui o layoff simplificado, ou situação de crise empresarial, como é mais correto, tem 3 situações e achamos que a primeira, que é a imediata, que não precisa de comprovação e que pode ser já aplicada, as empresas podem já hoje, já podiam na semana passada, pedir o layoff simplificado, aplica-se também aos comerciantes de usados e aos concessionários de automóveis. Neste caso de compromissos, confirma a cessação da atividade, a paragem da atividade é o ponto aqui, não havendo obrigatoriedade da quebra da faturação ainda.
Exatamente, o encerramento por virtude do Decreto-Lei do Estado de Emergência que proíbe as empresas de retalho, que é tudo o que é usados ou novos, não é? Desde que possam entregar ao postigo, que não é naturalmente o caso, o porta a porta, e tem que guardar as distâncias, o que na casa da vida de um automóvel não é todo enquadrável, e portanto as empresas encerraram em virtude do Decreto do Estado de Emergência e também porque é invocada outra legislação por razões de saúde pública, de proteção dos trabalhadores e dos clientes, não é? E essa será uma via mais rápida, imediata de acesso já hoje, ou já a partir da semana passada, ao layoff simplificado. Muito obrigado. Olha, já ligado a esse ponto também, tem a ver com a paragem da atividade e que no caso dos usados ainda é mais gritante do que nos novos, mas nos novos também é relevante. O tema do IUC, ou seja, os carros que estão em parque e que começam neste momento a ter que pagar o IUC, é possível suspender o pagamento do IUC durante algum tempo? Bom, essa é uma excelente questão, Nuno, porque nós, a ACAP, como é sabido, e na nossa Comissão dos Usados, nós já há 3 anos que apresentámos ao Governo uma proposta concreta para no nosso setor do comércio dos usados ser possível as suspensões de IUC, sempre que os comerciantes têm os veículos em estoque, portanto, antes de serem vendidos. Naturalmente, nós temos uma proposta completa que define um prazo, a utilização do registro profissional para maior segurança dos comerciantes também neste sentido e garantia do Estado, porque o Estado quer sempre garantias quando suspende o imposto, mas até hoje o Governo não cedeu, digamos, essa é a nossa proposta que tem já 3 anos. Naturalmente, com esta crise, a ACAP, e em conversa com dezenas de associados também que temos tido do setor dos usados, a ACAP apresentou logo ao Ministério das Finanças, já há uns 10 dias atrás, uma proposta muito completa para, neste período de crise, não queremos que a medida se eternize, era o ideal, mas pelo menos durante 60 dias renováveis, haver a possibilidade, e atendendo à crise, porque de facto não se vendem automóveis, haver a possibilidade de haver a suspensão dos IUCs. Nós tivemos ontem de manhã uma audioconferência com o Ministério das Finanças, com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, para explicar melhor a medida, para insistir mais uma vez com o Governo para se tomar medidas nesse sentido. A promessa que houve ontem de manhã nessa audioconferência foi de rapidamente analisar e nos darem uma resposta, mas até este momento, infelizmente, nós vamos continuar a insistir para haver uma decisão sobre essa matéria. Mas é um dos pontos principais que a ACAP, a par de outros, que exatamente já iremos falar certamente, mas é um dos pontos principais que a ACAP tem neste momento em cima da mesa, porque é da máxima urgência para os comerciantes terem essa medida em vigor. E por isso eu perguntava que agora de uma forma um bocadinho mais abrangente nesta componente alguns benefícios fiscais, alguns benefícios diretos para além do tema de layoff, que já falámos, esta questão de IUC, que é uma preocupação. Existem algumas medidas por parte específicas que os nossos profissionais devem estar atentos, quer em termos relacionados ou com impostos ou com linhas de crédito que o Governo esteja a facilitar? Sem dúvida, a ACAP publicou antes de ontem, para todos os associados, um documento bastante completo sobre a forma de FAQs, inspirando-se também em FAQs que foram feitas pelo Ministério do Trabalho, pelo Simulador da Segurança Social, e onde nós abordamos basicamente 3 pontos. São esses 3 pontos que os comerciantes neste momento têm que terem atenção, e essas FAQs da ACAP estão bastante completas e dão resposta, digamos, a todas as necessidades das empresas. A primeira é o layoff simplificado, imediata, naturalmente, que já falámos. Depois há a questão fiscal, ou seja, a possibilidade de derrogar pagamentos de tudo o que são contribuições para a Segurança Social. Isto, no caso de estar em layoff, o empregador não paga a Segurança Social, mas numa atividade, se não estiver ou noutra situação poder recorrer. A dilação do pagamento do IVA, que para empresas com uma faturação até 10 milhões de euros é mais facilitada, as outras poderão também depois fazê-lo na sequência. Outro aspecto que é as moratórias de crédito, ou seja, estamos neste momento também a tentar esclarecer mais esses aspectos, porque há também um decreto-lei, e que nós damos também em concreto nessas nossas FAQs e no documento, e também já agora gostaria de dizer que os serviços da ACAP estão perfeitamente ao dispor. Aliás, a ACAP não encerrou, temos pessoas em teletrabalho onde eu também estou hoje, mas a ACAP continua aberta, não temos o atendimento presencial, mas temos uma equipa a trabalhar na própria associação em back-office, e temos um sistema de rotação, mas, portanto, os nossos serviços continuam a atender e têm atendido centenas, digamos, de empresas nas últimas 2 semanas para dar todos os esclarecimentos. Mas dizia eu, há esse terceiro ponto a dizer às empresas, que é, no caso de terem linhas de créditos negociadas com bancos, que não pode haver uma cessação dessa linha, portanto, há uma salvaguarda
para as empresas, também no que respeita aos aspectos do crédito. Sabemos também que irá amanhã à Assembleia da República, e isto é importante também para muitos dos comerciantes dos usados, um pacote de legislação sobre arrendamentos comerciais e habitacionais, mas no nosso caso comerciais. Ou seja, não está ainda definido o que é que irá acontecer, mas temos a situação de muitos comerciantes terem rendas para pagar, naturalmente, e isso é, neste momento que não há faturação, é muito delicado, e nós não temos o documento, o diploma final, que irá amanhã ser aprovado, mas tudo aponta para a possibilidade de haver um crédito do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, sem juros, uma linha de crédito para apoiar comerciantes no pagamento das rendas. Mas, como digo, amanhã a CAP também, em cima da hora, dará a informação, porque é mais um ponto que temos aqui, e temos já 4 aspectos, digamos assim, de legislação que os comerciantes têm rapidamente que olhar para eles e ver onde se enquadram. Depois há um 5º ponto, que também a CAP tem vindo, e desde a primeira hora, a colocar ao Ministério, que são as linhas de financiamento para apoio a fundo de maneio e tesouraria, não é? É importante. Essa era a parte da questão, exatamente. Exato, esse ponto é muito importante. O Governo criou várias linhas, mas tem a linha Capitalizar, que nós também fazemos referência, que é uma linha para todo o setor da economia, que não aqueles que têm linhas cativas, como é o caso do turismo, que desde o início tiveram essa linha. A ACAP tem alertado que o setor do comércio e o automóvel em particular devia ter uma linha específica, mas aquilo que neste momento está já aprovado e que irá também ser a todo momento é uma linha de crédito específica para o comércio em geral, e onde está o CAI das empresas do comércio e automóvel também. Portanto, é uma linha que já é específica para empresas do comércio e não como a Capitalizar, onde vão todas as empresas do universo económico português, para além das do turismo e das pescas. Portanto, esse é um outro ponto que nós daremos informação, porque a linha está aprovada. Isto tem que ter aprovações por parte de Bruxelas, autorizações. Pensávamos até que já estivesse publicitada, mas ainda não está, mas a todo momento irá também sair essa linha de crédito específica para o comércio. Muito bom. Olha, Hélder, antes de mais, só reforçar aqui também, nós temos acompanhado isto de perto convosco e nesta ligação também do stand virtual com a ACAP, ou seja, o excelente, acho eu, serviço que vocês estão a prestar, ainda mais num momento destes, torna-se mais evidente para o setor automóvel, e no final desta nossa conversa iremos falar um pouco como é que podemos divulgar isto de uma forma mais objetiva. No entanto, gostava de olhar também para aquilo que vocês estão a sentir, para aquilo que também é a tua experiência em termos particulares, porque nós, a nível do stand virtual, vimos naturalmente um primeiro decréscimo, sentimos hoje em dia uma recuperação da atividade das pessoas que estão em casa e que continuam à procura de carros, e também uma atitude proativa por parte dos próprios profissionais que querem colocar os carros online, que é a janela que eles têm. No entanto, gostava de ter a tua perspectiva, ao vermos isto a parar um bom bocado, o que é que tu achas que vai acontecer? Ou seja, achas que neste momento ainda da crise, não estou a falar pós-crise, no momento da crise vais achar que isto praticamente para, ou haverá alguma atividade residual? Que eu posso dar um exemplo, onde, por exemplo, nós sentimos ainda em zonas mais fora das grandes cidades, como é o Alentejo, sei lá, Castelo Branco, outras zonas um pouco mais fora das grandes cidades, a atividade continua ainda a mexer bastante, não é? Como é que tu antecipas que vai acontecer durante estas próximas 4, 6 semanas? Bom, como eu disse, agora tudo depende do evoluir da situação, da crise que temos e que estamos a viver. Achamos que vai haver uma paragem muito significativa. A perspectiva para abril é, de facto, uma redução grande da atividade. Continuamos com o estado de emergência. Como dizes bem, as pessoas continuam a trabalhar e a procurar clientes e certamente a fazer negócios, também pelo online. Essa é uma ferramenta alternativa bastante importante também, mas pensamos nós, a nossa perspectiva, que haverá uma redução bastante significativa, até pelo seguinte, começamos, porque este setor, o setor do comércio automóvel, é um setor que depende muito daquilo que nós chamamos, enfim, em termos económicos, a confiança dos consumidores e das empresas, não é? É fundamental para a compra de automóvel, digamos, a confiança. E neste momento o que vamos assistir é uma série de pessoas que ou perdem rendimentos, ou são colocadas em layoff com uma redução dos seus vencimentos, sem uma perspectiva de depois poderem voltar a ter o mesmo rendimento, e essa pessoa, se não tinha a decisão já amadurecida e tomada antes, se calhar adia a decisão de fazer um investimento, que o automóvel, pronto, como todos temos dito e dito, a seguir à habitação é o investimento que as famílias, digamos, mais... O melhor investimento é o troco de pessoas vão... Neste momento,
tudo depende do que irá acontecer, mas com a colocação de milhares e milhares de pessoas em layoff, com rescisão de muitos contratos a termos que existem e que as empresas estão a fazer também aos milhares, não é? Como sabemos, e as pessoas ficam numa situação de desemprego, com a incerteza quanto ao futuro próximo, enquanto não se vir a tal luz ao fundo do túnel, que se tem falado muito, certamente haverá uma redução dos índices grandes, drástica dos índices de confiança das pessoas e que tenderão a adiar as suas decisões, não é? Naturalmente, haverá sempre interessados em fazer negócio, tudo depende também das condições, mas perspectivamos neste mês e meio, 2 meses, que haja realmente um retrocesso grande da procura, por esse motivo até haver, digamos, um sair desta crise e que as pessoas comecem a ver já que as situações serão ultrapassadas e que a atividade económica, os seus empregos, os seus trabalhos, a atividade que já tinham antes, irá ser de facto retomada. Até lá é um momento de incerteza e, portanto, de redução da procura. Deixa-me aqui então pôr isto numa nota positiva, porque eu acho que em tudo na vida, não é? Nós podemos olhar para um copo quando tem água, ou meio cheio ou meio vazio, não é? E a minha pergunta para ti é, numa perspectiva de olhar para o copo meio cheio, o que é que achas que é possível de extrair de positivo, ou o que é que podemos aprender com esta situação, que seguramente vamos sair delas dentro de algumas semanas? Como é que tu vês aquilo que também tens sentido por parte dos profissionais do setor automóvel? Bom, desde logo, isto foi tudo muito rápido, portanto, houve uma necessidade de adaptação rapidíssima, por exemplo, ao teletrabalho, que era uma realidade que em Portugal estava muito difundida e, portanto, correm nas redes sociais vários sobre isso os portugueses. O coronavírus fez mais para o teletrabalho do que muita formação, muitas empresas de informática, etc. E eu penso que daí é uma situação, nada ficará como de antes também nessa área. Portanto, isto pegando no copo meio cheio para ver um ponto positivo, naturalmente, em toda esta situação dramática que estamos a viver. Mas, portanto, este forçar desde logo, e como dizias, a venda online, procurar os clientes online, eu acho que isso é um ponto que retiramos e estamos a retirar, e os portugueses estão, enfim, habituados a resolver situações que vêm do imprevisto, e esse é um ponto que está a resultar no imediato, porque as pessoas têm que continuar, a vida tem que continuar, e isso é um facto que, naturalmente, esse forçar do teletrabalho, do online, do digital, é um aspecto, sem dúvida, que nestas 3 semanas tem vindo a acontecer em Portugal e noutros países da Europa e por todo o mundo também. Deixa-me só focar aqui num ponto que tu estás a dizer, que só para dar continuidade, que é, nós temos sentido isso, e como tu imaginas, nesta fase ainda, pelas circunstâncias do mercado nacional, onde os profissionais que trabalham mais no setor dos usados têm mais estoque e por isso estão mais disponíveis para trabalhar online numa plataforma como é o stand virtual, o marketplace, não é? Exato. É um pouco mais limitado, como sabemos, porque não tem tanto estoque, não é o modelo americano onde haja tanto estoque disponível, e nesse sentido, uma coisa que nós temos sentido, e gostava de entender a tua perspectiva, que é, claramente, temos visto no stand virtual, as pessoas adaptarem-se muito rapidamente a melhorar a qualidade das fotografias, basicamente, inclusive, a introduzirem vídeos nos carros, que era uma coisa que praticamente não acontecia, inclusive hoje nós facilitamos quando um vídeo é carregado, seja a primeira imagem que aparece quando estás no detalhe da viatura, para dar valor até ao vídeo e ao esforço e à informação que se disponibiliza hoje online, como outras formas mais fáceis de contacto com o cliente e trabalhar todo o pipeline em termos digitais. A realidade nos novos é algo diferente, não é? Ou seja, o stock não está lá. Como é que tu estás a ver? Eu vejo isto dos usados, não sei se estavas a sentir exatamente o mesmo, mas nos novos, como é que estás a ver os concessionários a reagir quando não têm esse stock, não têm tanto essa facilidade de poder trabalhar o produto que está dentro de portas? Sim, sem dúvida. Os usados dão uma flexibilidade completamente diferente, como dizes bem, e os comerciantes adaptam-se e colocam já os vídeos, colocam as fotografias, melhorar a imagem. Isso é fundamental, esta aposta no digital e nas plataformas como o stand virtual. Achamos que, daí estarmos aqui, achamos fundamental para o negócio dos usados. Os novos é um tipo de negócio, de facto, diferente. São negócios de franchisados, portanto, os concessionários estão obrigados a padrões de funcionamento das marcas de automóveis, dos construtores de automóveis. Neste momento, há uma paragem das fábricas de automóveis, como eu disse, em toda a Europa. O comércio de novos está muito dependente desse pipeline das encomendas e das entregas e do funcionamento das fábricas ao dia, e neste momento é imprevisível aquilo que irá, de facto, acontecer na parte do comércio de novos e quanto tempo irá durar esta situação, porque as fábricas pararam e, naturalmente, aquela encomenda que é feita à fábrica ao dia, o pipeline parou e, portanto, deixa de existir, e vejo aí mais dificuldade, digamos assim, e também pelos níveis que são impostos, como eu referi, pela parte dos construtores, naturalmente, porque é um concessionário automóvel.
no caso dos concessionários, e a situação é realmente mais complexa nesta altura para a realização de negócios. Então, olha, deixa-me aqui terminar nesta nota. Antes de mais, já irei agradecer um pouco mais, mas acho que foi muito válido tudo o que partilhaste connosco. Numa iniciativa conjunta que vamos fazer, vamos então criar aqui uma landing page, como nós chamamos tecnicamente, ou um microsite, onde vamos colocar muita daquela informação que tu já hoje nos deste aqui com um pouco mais de detalhe, mas a nossa intenção em conjunto, Stand Virtual e ACAP, é partilhar nesse microsite de uma forma regular as atualizações, e por isso iremos comunicar com mais dos nossos 3.000 clientes essas informações de uma forma semanal. Algumas dessas atualizações, como documentas, que ainda esta semana provavelmente vão surgir amanhã na ligação com o Governo. O que eu te perguntava é o que é que os nossos clientes podem esperar dessa atualização que iremos fazer após o lançamento desta landing page, com informação também disponibilizada para o setor automóvel ao longo das semanas, para que possam estar atentos. Muito bem, acho que isso é um instrumento fundamental de comunicação e realmente chegar a todos esses players do setor. A ACAP está completamente disponível. Nós estamos a produzir informação ao dia nas últimas 2 semanas, portanto, desde que começou toda esta situação. Como eu disse, irá sair mais legislação, estamos a ter novos contactos a nível governamental, e acho que é importante dar essa informação em permanência, portanto, atualizada ao dia a todos os players do setor e que colaboram com o stand virtual. Portanto, achamos isso fundamental e vamos fazer uma aposta forte, digamos assim, nesta landing page. Olha, Helder, sendo assim, eu queria-te agradecer imenso a tua disponibilidade. Eu sei e tenho acompanhado, quer contigo, quer com a Catarina, que tem estado muito próximo de nós, de facto, a pressão que vocês têm dado. Todo o setor tem pedido a vossa ajuda. Eu sei que vocês têm trabalhado dia e noite e durante os fins de semana para ajudar e para estruturar quando as pessoas têm muitas dúvidas e vocês centralizam e têm estes contactos diretos com o Governo. Muito obrigado pelo empenho que vocês têm tido, pelo apoio que estão a dar ao setor. Vamos trabalhar em conjunto para garantir de uma forma estruturada, vamos comunicar esta informação a nós que temos acesso ao mercado como todo, e também temos essa obrigação de comunicar, neste caso em particular, com a vossa ajuda, e seguramente, se voltar a justificar dentro de uma semana ou 2, vou pedir outra vez a tua contribuição para voltarmos a falar e ver que novidades é que temos no mercado. Helder, muito obrigado, foi um prazer, até à próxima. Obrigado, com todo o gosto, cá estaremos. Muito obrigado. Adeus. Meus amigos, só para terminar então, como viram, o preço foi extremamente interessante, todo este trabalho que naturalmente a ACAP está a desenvolver, quer para o setor automóvel, mas quer em termos de novos dos usados, seguramente não falámos aqui, mas também ao nível dos importadores. Ao longo da próxima semana vamos trazer também mais novidades, mais pessoas relevantes do setor automóvel, ao qual pensamos que tem aqui a acrescentar valor, a vos trazer mais informação sobre aquilo que se está a passar no mercado neste momento. Nós também, enquanto Stand Virtual, estamos a desenvolver todos os esforços necessários para, em conjunto, estarmos mais disponíveis para vos ajudar, direcionados neste momento que estamos a passar todos no mercado. Meus amigos, mantenham-se em casa, como todos temos falado, mantenham-se seguros, e estou convicto, como seguramente vocês também, tudo isto vai passar, mais 15 dias, mais 4 semanas, vamos acompanhando, seguramente as coisas vão melhorar e vamos voltar à normalidade. Forte abraço, até à próxima.